Olá, meu povo de Deus, estou aqui para ler a Bíblia. Deixa aí um joinha aí no canal para ajudar o canal. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 10, que vai falar os ídolos e o Senhor. Jeremias capítulo 10, os ídolos e o Senhor. Versículo 1 em diante. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, né? Porque os criadores já nessa época aí, essa exortação que Deus está dando através de Jeremias, né, para o povo israelita, que estão voltados desde quando eles estavam no Egito, né? Eles eram voltados para os ídolos, porque no último faraó, né, a crença dele, os deuses dele são aquelas estátuas criadas por eles próprios. Como também nesse tempo aqui, a legião do mal vem trabalhando desde lá, desde o início, né? Vamos dizer assim, da criação de Noé para cá, essa geração de Noé para cá, onde está a legião do mal e a legião do bem. A legião do bem, que é o povo de Deus, a legião do mal, o povo da legião de Satanás. Então essas duas legiões estão seguindo lado a lado desde a criação de Noé para cá, né? Então, nesse tempo aqui onde Jeremias está falando para o povo israelita, para as tribos que veio lá do Egito, que eles não se voltem para esses deuses criados pela mão do homem, né? Porque eles estão inventando deuses. Nesse tempo aí os deuses são com outros nomes, né? Mas desde então, a partir daí, desses deuses que eles estão criando aí, a legião do mal, né, criou uma religião, né? Criou religião. E daí então, eles estão fundando nesse tempo já congregação para o povo, sem nome, né? Sem nome. Mas estão fazendo santuário, né? Estão fazendo casa de oração, né, que não é de Deus. E dentro dessas casas, desses santuários que esse povo da legião do mal está criando, né, é onde eles estão fazendo estátuas, né? Estátua, e colocando dentro desses locais para que o povo o adore. E é isso que o povo israelita está fazendo. Então, através de Jeremias, Deus está exortando a eles assim: ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel, né? Porque a casa de Israel é o local onde o povo israelita congregam, né? Então está falando, porque até dentro da casa do Senhor, nesse tempo, eles estão levando os ídolos para dentro da casa do Senhor e cultuando a esses deuses que eles criaram, né? Feito de madeira, de
ferro, de bronze da época. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, né? Porque o povo fora de Deus é considerado como gentio, né? Os que estão dentro da legião do mal, da legião de Satanás. Então eles estão inventando já nessa época religião e introduzindo dentro desses templos que eles criam, né? Dentro desses altares, para que o povo vá adorar a seus ídolos, né? Nem vos espantei dos sinais do céu. Então Deus está falando para o povo de Israel. Nem espantei, porque os sinais do céu são trovões, né? Raios, né? Essas coisas. Quando Deus se manifesta, nesse tempo ele manda bastante raios, trovões, até bola de fogo cai do céu e etc, e etc, né? Então ele está dizendo: não espanteis com os sinais dos céus, porque com ele se atemorizam as nações, né? Porque Deus faz os sinais do céu, como fez lá no Egito, transformou o rio lá e as águas em sangue, mandou piolho, rã, etc, e etc, né? Para que o povo de Deus acreditasse em Deus, né? Aquele povo que ia ser resgatado, viesse crer em Deus, ter fé em Deus piamente, sem nenhuma ressalva, sem nenhum medo. Mas esse povo não deram ouvido aos sinais que foi feito lá, para eles verem que Deus tinha todo o poder, né? Que Deus tem todo o poder. Então por isso que Deus fez aquelas maravilhas todas lá, né? Para isso, para que o povo crescem, tivesse fé naquilo que Deus estava prometendo para ele, para levar para a terra prometida, etc. Então aqui esse povo estão desobedientes, sempre eles foram desobedientes, o povo israelita, as tribos que vieram junto, todo esse povo são rebeldes. Deus matou muita gente por conta desse povo escolhido, que é a herança de Deus, né? Esse povo que foi tirado lá do Egito é a herança de Deus, né? Para que essa herança crescesse e viesse dar testemunho de Deus sobre as suas benfeitorias, sobre o seu poder. Mas esse povo não quiseram, aceitava, não aceitava, aceitava, não aceitava. E agora, aqui nesse tempo aqui de Jeremias, que Jeremias está falando, Deus mandou Jeremias para falar para ele, porque sempre Deus envia um profeta, um rei e etc, etc, para domesticar o povo israelita que vieram lá do Egito. Não é aquele povo que veio logo, mas já são a geração que vão seguindo, né? Nesse tempo aqui já é uma geração mais nova, né? Porque os antepassados morreram, né? E eles até, como eu já li anteriormente, até eles eram mais obedientes do que esse povo agora, porque a legião do mal está pervertendo aquilo que Deus deu a ele de ensinamento, né? Como na primeira criação, todos eles se perverteram. A legião do mal na primeira criação de Deus prevaleceu, né? A legião do mal prevaleceu na primeira criação. Por isso que Deus, antes de ver todo mundo se perder, ele ainda encontrou aquelas 8 almas que foi a família de Noé. Então por isso trouxe Noé para criar essa nova geração que estamos agora. Mas dentro da própria família de Noé já teve as perversidades, né? E já foi ali concluída a segunda vez da legião do mal proliferar, crescer. Então daí então vem também de novo a novo, porque Satanás estava com seus anjos para, né, extinguir a desobediência a Deus. Então daí então veio lado a lado novamente a legião do mal e a legião do bem. Como Deus está vendo que o povo estão todo perdido também, né? Está se perdendo, todo ele de novo, né? Porque antigamente não tinha, na primeira geração, não tinha as instruções que esse povo israelita está tendo agora. Não tinha, né? Não tinha essas instruções. Deus não está na primeira geração, Deus não tinha esse povo para falar com o povo, dizendo: ó, não faça isso, não faça isso, não faça assim e tal.
Deus instruiu mais o seu povo, né? Instruiu, foi instruindo, e depois que saíram do Egito, foi que foi instruído mesmo, porque Deus deu mandamento, deu ordenância para eles fazerem, né? Só que alguns cumpriam, outros não, e até aí alguns ainda cumprem, né? Mas a maioria não, por isso que estão todos se pervertendo a respeito israelita e as tribos, né, que veio no meio dele, o povo estrangeiro também que veio no meio dele, também que estão no meio dele, porque muitos dos antigos morreram, mas outros estrangeiros gentios também se encontram no meio do povo de Israel e das tribos também, né? Povo que veio a crer em Deus, ter fé em Deus, né? E segue junto com o povo israelita. Mas o que está acontecendo é o seguinte: é que esse povo estão voltados, eles estão criando religião e criando ídolos para que o povo israelita e as suas tribos vá adorar e se esqueça daquilo que Deus deu a ele. É isso que está acontecendo aqui, por isso que Deus mandou Jeremias para exortar essa povo, essa nação. Então, como está dizendo, assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, que são os que estão de fora, né, do povo de Deus, dos israelitas. Por exemplo, aqui essa é uma cidade e aqui é do povo israelita. A cidade vizinha é do povo gentil, que não tem nada a ver com o povo de Deus, ou apenas esse povo daqui deve exortar para o outro povo gentil para que se junte ao povo de Deus, que venha crer em Deus, ter fé e etc, né? Como nos tempos de hoje também, né? Que tem o povo de Deus ensinando ao povo gentil para que venha, saia da legião do mal e venha para a legião de Deus, para que possa ganhar salvação, etc e etc. É assim que é aqui o propósito de Deus, para que o povo se salve, né? Que Deus quer que todo mundo se salve, mas que está muito difícil, né? Porque o mundo está oferecendo várias razões para que a legião do mal venha prevalecer novamente, mas Deus não quer que a legião do mal prevaleça, porque ele já foi expulso lá do paraíso, né? Queria ser maior do que Deus. Então o combate do povo de Deus é entre a legião do bem contra a legião do mal, e Deus quer que a legião do bem vença a legião do mal, que é a legião de Satanás. Então essa legião já nesse tempo aqui está criando religião para que o povo acredite nessas coisas, né? Então os sinais do céu, porque com eles atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, né? E com prata e com ouro, e enfeitam, né, com pregos e com martelos o firmam para que não se mova, né? Porque uma estátua não se move, né? Nesse tempo aí, já estão criando religião, né, para que o povo venha acreditar nessas coisas, nessas estátuas, nesses deuses, como nos tempos de hoje, né? Que tem certa igreja que já está aqui, vem desde a antiguidade, depois de Cristo, muito tempo depois, que veio a perverter o povo, porque o povo deixaram de seguir, depois que Cristo veio, instalou a sua igreja, né? Instalou a sua igreja, os apóstolos pregaram a igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né? Mas depois dos apóstolos, porque já estava implantado a tal religião, então o povo, você vê que não tem, né? Você vê que desviaram a igreja que Cristo criou com seu próprio sangue, desviaram ela, esqueceram a igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, e através da legião do mal implantaram uma tal de religião, né, para perverter a igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, que é a igreja de Deus, né, a única e verdadeira. Então
Depois que os apóstolos escreveram os mandamentos, tudinho, e etc., na longanimidade dos anos, o que aconteceu? O povo não continuou com a igreja de Deus, né? Não continuaram com a igreja de Deus. Apenas a Bíblia é quem afirma que existiu a verdadeira igreja, mas que ela não caminhou. A igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, ela não caminhou para frente. Não veio até os dias de hoje, seguindo de lá até aqui. Não veio. Essa igreja não veio seguindo desde quando os apóstolos vieram até os dias de hoje. Ela não seguiu. Essa igreja ela foi abandonada e foi criada outro tipo de igreja para os dias daquele tempo até chegar aos dias de hoje. Você vê que não tem nenhum relato do tempo dos apóstolos até chegar ao dia de hoje, a não ser o que está escrito na Bíblia. Você não vê do tempo dos apóstolos, de geração em geração, uma igreja chamada Igreja de Deus pregando a verdade para esse povo. Não tem, não existe. Criaram a Igreja de Deus há pouco tempo, né? Mas você não procura, não sei, talvez até tenha tido, mas tem que fazer uma pesquisa muito vasta nos passados anteriores, das gerações anteriores, para ver se a Igreja de Deus veio andando para os dias de hoje. Existe hoje Igreja de Deus, existe Igreja de Deus pregando verdade, existe, mas também existe Igreja de Deus pregando mentira. Por quê? Quando nesse tempo aqui já introduziram a tal religião, aqui em Jeremias, introduziram a tal religião, por isso que em Isaías, em 56:11, está dizendo: e estes cães são gulosos, são pastores que nada compreendem, cada um trabalha para a sua própria ganância. Já tem essa afirmação lá em Isaías, porque o povo já tinha criado religião nessa época, como está aqui em Jeremias, Deus mandando exortar a esse povo que está criando templo com essas estátuas, com esses deuses, né? Então, depois dos apóstolos, a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, que é a igreja de Deus, única e verdadeira, essa igreja não caminhou continuamente. Você vai dizer, esse cara tá doido. Mas você não vê nenhum relato de a igreja primitiva que Jesus adquiriu com seu próprio sangue, de ela ter continuado. Você não tem, se pode até ter, eu esteja falando alguma bobagem aqui, né? De ter alguns escritos, algumas histórias que essa igreja deu continuidade. Pelo que eu saiba, não tem. Porque se tivesse, né, tinha se dado sequência, mas inventaram a igreja de Deus há um certo tempo, né? Vamos supor assim, uns 100 anos atrás, porque eu tenho 60 anos, vou fazer 60 anos, eu nunca vi falar em igreja de Deus. Nunca vi falar em igreja de Deus, mesmo porque eu não lia a Bíblia. Não lia a Bíblia. Então, eu não vi falar. Mas, quando a legião do mal introduziu a religião, então criou-se, até os tempos de hoje, várias denominações com o nome de igreja. Igreja fulana de tal, igreja ciclana de tal, e etc, e etc, e etc. Mas você não vê igreja de Deus na sequência dos apóstolos para os dias de hoje. Não tem. Só tem na Bíblia. Mas como criaram a religião, eles não quiseram levar a doutrina de Cristo, porque é uma doutrina que não tem interesse próprio. Não é uma doutrina que prega por dinheiro. Não é uma doutrina para sugar o dinheiro dos irmãos dentro da congregação. Mas eles inventaram a igreja para sugar o dinheiro do povo, né? Pregando um falso evangelho, né? Por isso que existe
igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Porque cada pastor, cada dono dessas igrejas criaram essa igreja por conta da legião do mal que criou a tal religião para enganar o povo. Desculpa aí se eu falei alguma coisa errada, não quero afrontar ninguém, nem nada. Mas eu tô aí, vamos dar continuidade. Com prata e com ouro, o enfeita com prego e com martelo ou afirma, para que não se mova, né? Porque até no Isandô você vê aquela estátua bem grandona, tá lá, pregadona, né? Direitinho, né? Nos cantos das paredes também tem tudo feito, né? De madeira, de gesso e etc. Eu não quero criticar você que faz parte dessa religião. Eu faço parte da legião de Deus, dentro da verdadeira igreja que é a igreja de Deus. Eu sigo assim para ver se Deus me aceita no último dia, no dia do julgamento, se eu for caso for julgado, né? Porque todos nós aqui somos pecadores, por isso que eu acho que nós vamos ser julgados. Se não tem aquele que não peca, se não tem um que não peque, ele não será julgado. Mas se tiver alguém que peque, todo ele vai passar pelo processo de julgamento. Porque você é pecador e Deus está vendo o seu pecado, para na hora ele perdoar e aceitar você, certo? Mas primeiro você tem que perdoar aqui, fazer boas obras, né? Ajudar o seu próximo, seu inimigo, com amor verdadeiro e puro, senão não voga, né? Vamos lá. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados por quanto não podem andar. Isso são as estátuas, que elas não podem falar, não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal. Então essas estátuas nem faz mal, também não faz bem. Nem tampouco tem poder de fazer bem. Então toda pessoa, todo aquele que vem crer numa figura criada pela mão do homem, numa foto criada pela mão do homem, numa estátua, num ídolo, são como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados por quanto não podem andar. Não tenhais receio deles, desses deuses, né? Pois não podem fazer mal. Eles nem fazem mal, nem tampouco podem fazer bem. Nenhum nem outro, né? Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Então está exortando aqui, dizendo que Deus não tem outro Deus semelhante a Deus. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande. E grande o teu nome em poder, porque Deus tem o poder, mas essas estátuas não têm poder algum, né? Que desse tempo aqui, né? Nesse tempo, nos dias de hoje também tem muitos santos, né? Criaram santos, criaram santas, né? Várias estátuas dessa forma, mas que não faz nada, não tem poder, não adianta fazer nada para ela, porque ela não ouve, não escuta nada. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti, semelhante a Deus, não tem, não existe. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufis, trabalho do artífice. E das mãos do fundidor fazem suas roupas de azul e púrpura, obra de perito são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação.
Nenhuma nação pode suportar a indignação de Deus. Não tem nação que esteja com esses deuses, com essas estátuas que possa prevalecer contra a indignação de Deus. Isso vai acontecer no futuro, quando Deus se indignar contra esse povo que vive venerando estátua, adorando, e etc, venerando e etc, vai ver como é que vai ser. Assim lhe direi: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Então, se você... Estou falando agora para o povo nos dias de hoje, porque pode ter alguém que esteja contemplando esses deuses, essas estátuas nos dias de hoje. Então eles não fizeram o céu e eles vão desaparecer de debaixo deste céu, né? No último dia e ninguém pode fazer nada. Ele fez a terra com o seu poder, Deus. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a sua voz. Logo há rumor de águas no céu e luz, e faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Esse é o poder do Deus Todo-Poderoso. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Todo homem, por mais que estuda, ele é um homem bruto, envergonha-se. Todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Vaidades são obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Quando Deus vir visitar, eles vão perecer, porque eles não estão crendo em Deus, não estão tendo fé em Deus, mas sim nesses ídolos, nesses enganos, né? Não é semelhante a este aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a vara da sua herança. O povo israelita, povo escolhido por Deus, é a herança de Deus, esse povo aqui na terra. Deus tem esse povo israelita como herança, mas esse povo não quer Deus. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei como se fora com uma funda aos moradores da terra, e os angustiarei para que venham a achá-lo, dizendo: ai de mim por causa do meu quebrantamento. Ai de mim. É um pré-julgamento, pode ser até um julgamento, mas aqui ele é um pré-julgamento. Ai de mim, né? Ai da pessoa que está fazendo essas coisas por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor, porque tem ferida, e eu havia dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se romperam. Os meus filhos foram-se de mim e não existe ninguém a mais que estenda a minha tenda, nem que levante as minhas cortinas, porque os pastores
se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se espalharam. Está falando nessa época aí, né? Desses pastores que não buscam a Deus, eles são brutos, né? Porque os pastores se embruteceram, né? Porque eles querem fazer aquilo que dá na telha deles, eles querem que as suas ovelhas façam do jeito dele e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram nessa época e todos os seus rebanhos se espalharam, porque eles estavam pregando perversidade já nesse tempo, né? Eis que vem uma voz de rumor, grande tremor da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Eles sabem disso. Eles sabem que não é do homem o seu caminho, aquele que está para seguir a Deus. O caminho quem dá é Deus, o seu caminho é guiado por Deus. Nem o homem que caminha ao dirigir os seus passos, mas esse povo aqui, né, que estão desviados de Deus, eles sabem disso, que o caminho não é do homem, nem os passos. Castigue-me, tá? Castiga-me, Senhor, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Quer dizer, porque se Deus castigar ele para reduzir a nada, ele vai morrer. Mas quer que castigo para que ele aprenda, né, e sobreviva e siga seguindo a Deus. Derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem, né? Que é o povo da redondeza, do povo israelita, que não te conhece, e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoram a Jacó e devoram-no, e consumiram-no, e assolaram a sua morada, né? Isso aqui está falando espiritualmente, não é que vai derrubar as casas, a morada dele, mas não, na morada do coração da palavra de Deus, no coração desse povo. Ela está assolada, né? Está assolado, que devoraram a Jacó, devoraram e consumiram e assolaram a sua morada. Que morada? O coração deles, né? Destruíram o coração desse povo israelita, né? Que Jeremias está dizendo aqui para esse povo, porque assolaram a sua morada, o coração, destruíram também o templo, né? Mas principalmente a morada, que eles tiraram Deus do seu coração. Então é isso, né? Vamos continuar em Jeremias capítulo 11. O pacto, olha, o pacto é violado. Que pacto é esse que é violado? O pacto que Deus fez com Moisés para esse povo, né? Esse povo israelita. Eles têm uma aliança, eles têm um pacto, mas eles não estão cumprindo. Eles sempre violam, desde quando saiu de lá do Egito, desde que se firmaram na sua terra prometida, que eles vêm violando esse pacto, né? Mas Jeremias vai falar agora a respeito, né, desse pacto que é violado pelo povo israelita, pelas tribos, pelo gentio que anda junto com o povo israelita, né? Porque o gentio de fora não conhece a palavra de Deus que foi dada para esse povo. Então, Jeremias vai falar aqui agora a respeito do pacto que é violado. Então, leiam aí, Jeremias capítulo 11, né? O pacto é violado. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo, né? Porque tudo que Jeremias está falando aqui foi Deus que mandou Jeremias falar para o povo israelita, para as tribos, né? Para o povo de Deus que estava lá em Jerusalém e aos arredores, né? Então veio a palavra de Deus a Jeremias dizendo:
ouve as palavras desta aliança que ele fez, né? Aliança, e falai aos homens de Judá e os habitantes de Jerusalém da época, né? Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Então, o maldito, Deus está amaldiçoando esse povo israelita que não quer aceitar a aliança que Deus fez com ele, né? Eles não estão aceitando, aliás. Eles aceitavam, não aceitavam, Deus é como agora, Jeremias está vindo para esse povo novamente, né? E está falando da aliança que eles conhecem desde seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, que foi dado para esse povo aqui que Jeremias está falando agora, né? Que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvido à minha voz e fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vos sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Porque esse povo é um povo escolhido de Deus, povo que veio lá de Israel, do Egito, né? É um povo escolhido, que ordenei a vossos pais, né? Os pais antigos, né? Porque ele está falando para o tempo mais, muito na frente. Os pais já morreram, os avós já morreram, os tataravô também já morreu, mas são uma geração mais nova que não querem seguir a aliança que Deus deu desde quando eles saíram do Egito, os antepassados dele. Todo mundo, como nos tempos de hoje, né? Nos tempos de hoje nós temos a Bíblia, né? Para que possamos ver os mandamentos de Cristo, a doutrina de Cristo, para que nós sigamos. Da mesma forma, é esse povo aqui, israelita, que Jeremias está falando para ele, que Deus deu a aliança, o pacto para eles seguirem, obedecer, e eles não querem, não vão atrás de estátua, de Deus, e etc, e etc. Eles não querem seguir essas coisas, nos dias de hoje também, né? Deus mandou seu Filho, Cristo, para mostrar o seu poder a esse povo que não, né, daqui, que Deus já tinha mostrado o poder dele a esse povo, israelita, as tribos e etc. Mostrou o seu poder para esse povo. O povo não deram ouvido, abandonaram Deus. Nos dias de hoje, aí depois, né? Depois, Deus mandou o seu Filho para mostrar para esse povo que Deus tinha poder. Que Deus mandou seu Filho para sofrer por todos eles lá na época, né? Para sofrer, para Cristo fazer as suas primeiras maravilhas, né? Como homem, né? Para eles verem que Deus tem o poder de dar o poder ao homem. Aí, então Deus fez isso através de Cristo para mostrar o seu poder para esse povo também. Para os gentios da época também, que já podiam ver que o que Cristo pregou para eles, né? Para ver quanto Deus é tão poderoso, né? Então, mas o que é que esse povo quer? Não quer aceitar a doutrina, então cuidar em fazer suas próprias igrejas, pregar suas próprias coisas. Até o dia de hoje, pior ainda, a cada dia piora, porque a cada dia estão inventando uma igreja para o cabo, porque dá lucro, né? Dá lucro, mas eles não querem seguir a igreja de Deus, né? Não querem seguir a igreja de Deus que dá bons frutos, que ajuda o próximo, que perdoa seu inimigo, né? Que dá de comer a seu inimigo, que abraça seu inimigo. E o povo não quer fazer isso nos dias de hoje, né? Então vamos ver. Continuando. Que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvido à minha voz e fazeis conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Povo israelita, as nações todinha, que ele seria o povo de Deus, né? E ele seria o Deus dele, se ele seguisse os que Deus estava mandando. Mas eles não seguiram. Para que confirme o juramento, confie a vossos pais, né? Os antigos, né? Porque os pais foram morrendo. Para que fie a vossos pais,
de dar-lhe uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Mas quando chegaram na terra que manda leite e mel, o que foi que eles fizeram? Foram atrás do ídolos, né? Batalharam, né? Abandonaram Deus. E disse-me, ó Senhor, apregou a todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras desta aliança e as cumpre-a. Jeremias, Deus mandou Jeremias dizer essas coisas para cumprir aquele pacto que veio lá de Moisés, que eles transportaram desde lá do monte de Moisés, quando Deus escreveu e deu as duas tábuas de pedra, que eles chegaram na terra prometida, né? Porque Moisés, antes de atravessar o rio, foi tirado, né? Por causa que ele feriu a rocha. Mas Jeremias está dizendo aqui, dizendo: ouve as palavras desta aliança, porque na aliança está dizendo: não vai atrás desses deuses, né? Não vá cultuar Deus, cultua só a Deus, porque esse povo é a herança de Deus, mas eles não querem. E os cumpra, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, né? Desde lá que essa lei vem seguindo com esse povo, com esse pai. No dia em que eu os tirei da terra do Egito até ao dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvido à minha voz. O povo não quer ouvir a voz de Deus, quer ouvir a voz dos outros povos, da legião do mal que está implantando a religião para perverter a pura, né, o puro ensinamento que Deus deu a esse povo nesse tempo. Como nos dias de hoje também. Os pastores, os falsos pastores, estão pregando coisas só para o seu bem próprio, né? Extorquindo o povo dentro da igreja, né? Enganando, criando igreja falsificada. É isso que está acontecendo também nos dias de hoje. O povo não está inclinando os ouvidos para a doutrina de Cristo, para os mandamentos de Cristo, não. Estão inclinando os ouvidos para doutrinas de homem, né? Para mandamentos de homem. Então pensam eles que estão seguindo a Deus, mas não estão. Eles estão da mesma forma que está esse povo israelita aqui e as tribos que vieram lá do Egito. Mas não ouvirei, eles disseram, não ouvirei, ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre ele todas as palavras dessa aliança que lhes mandei, que cumprissem, porém não cumpriram. O povo israelita e aquelas tribos que acompanharam, o gentio que estava junto com ele, não quiseram cumprir aqueles mandamentos que Deus deu para esse povo. Jeremias está dizendo aqui através de Deus, né, que eles não cumpriram, porém não cumpriram. Nos dias de hoje também o povo está fundando igreja, mas não estão cumprindo a doutrina de Cristo, quando Cristo veio e deixou. Não estão cumprindo os mandamentos que Cristo veio e deixou. Estão indo atrás de doutrina de homem, estão seguindo falsas igrejas criada pelo homem, abandonando a igreja de Deus, né? Eles não querem saber da igreja verdadeira e da igreja de Deus. Eles não querem. Eles criam a sua própria igreja para perverter o evangelho de hoje, de Cristo, da doutrina de Cristo. Porque eles são pastores gananciosos. Eles se intitulam a ser pastor, bispo, apóstolo, mas isso não é permitido por Cristo, que nenhum homem aqui na terra seja pastor, seja bispo, seja sacerdote, etc., porque essas coisas só pertencem a Cristo. Mas se eu for reclamar para o pastor dele, meu irmão que é pastor,
Então, é, o que é que vai acontecer? Ele disse, mas está escrito, né? Deus não deixou um como pastor, como apóstolo. Meu irmão falou isso, ele é pastor de uma certa denominação e ele disse para mim, ah não, mas Deus não deixou um como apóstolo, como pastor, como isso e como isso, mas ele não entende a leitura, ele não entendeu e muitos também não entendem o significado da palavra e Deus deu um como, ele não entende esse significado e Deus deu como, né? E Deus deu como, eles não entendem esse como. Eles pensam que esse como é ser, né? É um título que a pessoa se intitule, mas não é. É como se fosse um pastor, como se fosse um bispo, um apóstolo, né? E etc, e etc. É como se fosse, mas não é a título. Não é a título, é como se fosse. Porque o título é de Jesus Cristo, né? O título é de Jesus, pertence a ele, não a nós. Então nós não devemos dizer, eu sou pastor fulano de tal, não pode. Eu sou bispo fulano de tal, não pode. Eu sou sacerdote fulano de tal, eu sou apóstolo fulano de tal, não pode, porque Deus deu como o que? Como se fosse. Não é que você seja em título de ser apóstolo, pastor, etc, etc. Mas é como se fosse. Né? Porque todos nós, se está escrito, eu ainda vou ler para vocês, porque todos nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Você pode pregar como pastor, mas você deve ser chamado como irmão. Porque Paulo, não era apóstolo Paulo, mas ninguém nunca chamou apóstolo Paulo, isso. Não, era irmão Paulo, irmão Pedro e etc, e etc. Leia a Bíblia que vocês vão achar isso. Então, malvado, por isso trouxe sobre ele todas as palavras desta aliança que lhe mandei que cumprisse, porém não cumpriram, né? Não, os israelitas e as tribos lá, os sacerdotes, não cumpriram a palavra que Deus mandou para ele através desse pacto, dessa lei de Moisés. Disse-me mais o Senhor, Jeremias dizendo, né? Que falou para ele, Deus falou para ele dizendo, disse-me mais o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém, né? Tornaram as maldades de seus primeiros pais que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles daram após outros deuses para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá. Quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Então, o povo israelita, a tribo de Judá e as outras também quebraram aquele pacto que foi feito com ele, né? Aquele que Moisés deu a ele para que ele não fizesse essas coisas, mas eles não quiseram, né? Deixaram, ouviram, né? Porque isso vem de geração em geração deles, né? E as futuras, né? As do tempo de Jeremias aqui, eles não estão aceitando os 10 mandamentos, as outras ordenanças, e etc, e etc. Portanto, assim diz, que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Porque Deus sempre ouvia quando eles clamavam, por isso que mandava, né? Mandava um rei, mandava um sacerdote, mandava um juiz, etc., voltando atrás, para tirar esse povo da escravidão quando ele se bandeava para a legião do mal, e quando chegava na legião do mal, escravizavam o povo de Deus, né? Eles ficavam oprimidos lá, né? Como eles viviam no Egito anteriormente. Então, por eles clamar a Deus, a misericórdia de Deus infinita, né? Deus
instituía uma pessoa para ir lá e resgatar ele, resgatavam esse povo, eles voltavam para Deus novamente, passava 10, 12, 20, 30 anos, mas depois quando aquela pessoa que tirou ele de lá morria, ele voltava de novo. Foi assim sucessivamente, né? Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Este, porém, de nenhum modo no tempo do seu mal, né? Porque, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses. Olha para quanto grandes já são, né? Nessa época aí. Porque segundo o número das tuas cidades, que são muitas cidades lá em Jerusalém, ao redor, né? Os teus deuses, né? São muito mais, né? O número das tuas cidades são os teus deuses, né? Quer dizer, cada cidade tem um deus diferente. É como no tempo de hoje. Você chega numa cidade e tem padroeira fulana de tal. Você vai para outra cidade e tem padroeiro fulano de tal, né? Aí você vai para outra cidade e tem padroeira fulana de tal. Porque é assim, o povo da legião do mal é assim, dessa forma. É como está escrito aqui também. Este, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal, porque, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses. Já nesse tempo aqui, cada cidade, nesse tempo aqui, já está adorando a um Deus que eles criaram, né? No dia de hoje também. Você pode prestar atenção que em cada cidade às vezes tem mais de um, né? Tem mais de uma igreja com o nome de um Deus, né? Com o nome de um Deus, né? Tem, por exemplo, cidade fulana de tal, pronto, por exemplo, Vitória de Santo Antão. E lá, o Deus de lá é Santo Antão, né? Recife, Nossa Senhora, não sei de que eu não estou lembrado do nome agora. É a padroeira de Recife, né? Então, essa cidade tem um Deus. E etc, e etc, e etc. Então, desse mesmo tempo aqui, também está acontecendo. Porque o número da tua cidade são os teus deuses. Cada cidade tem o nome de um Deus. Ó Judá, né? Deus está falando. Ó Judá. E segundo o número da tua rua de Jerusalém, levantaste altares. A impudência, altares para queimar incenso a Baal. Então, em Jerusalém também, eles têm templos, né? Tem, deixa eu explicar como é que está o significado. Em cada cidade, como está aqui, tem um Deus, uma matriz, né? Vamos supor assim. Em cada cidade tem uma matriz, mas nos bairros, né, da filial dessa matriz tem outros altares, né, menores, que é para o povo congregar, né, como está escrito aqui. Porque segundo o número das tuas cidades são os teus deuses. Cada cidade tem um deus, né? Ó Judá, Deus está dizendo. E segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste ao altar. Quer dizer, em cada rua, né? Não chega a ser tão desse jeito, né? Cada rua, mas como se fosse. Nessa época já tinha o povo que era cauterizado, já estava se cauterizando, podia em cada rua botar o seu altar. E tem gente que tem até o seu próprio altar em casa nos dias de hoje. A impudência, altares para queimar incenso a Baal. É isso, nesse tempo aí, né? No tempo de hoje também, como eu estou explicando aí, né? Cada cidade tem uma igreja com Deus, né? Um Deus, uma deusa. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os virei no tempo. Não ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Porque
porque o povo ora para esses deuses, como nos dias de hoje também, né? Nos dias de hoje também, esse povo que estão indo para essas igrejas cheias de ídolo, com o nome de ídolo, né? Eles vão para lá orar, ora, faz promessa, faz isso, faz aquilo, tá dizendo aqui. Tu, pois, não ores por esse povo, tá? O povo de Deus, que não ore para esse povo que está nessa, né, servindo a esse tipo de coisa. Ele está dizendo aqui, tu, pois, não ore por este povo. Ele está dizendo, mas hoje nós devemos orar para este povo porque mudou o sistema, mudou, né? Mudou. Hoje nós devemos orar para esse povo, nós devemos ensinar a verdade para esse povo, mesmo que ele não goste, mesmo que ele venha dar em você, porque eu já fui fazer isso e quase apanho, né? Uma pessoa chegada a mim, quase um irmão, eu fui falar para ele da verdade do Evangelho de Cristo e ele quase batia em mim por conta disso, né? Fui ensinar ele, fulano, isso assim, assim não pode, Deus não quer isso. Ele disse, foi Satanás que mandou tu vir aqui falar essas coisas. Então é isso que a legião do mal faz na mente da pessoa, para que a pessoa acredite na mentira, né? Porque o diabo é o pai da mentira. Essas coisas é concluída dentro da legião do mal, que é a legião de Satanás, né? Que ele criou religião para essas coisas. Então eles não querem aceitar. Então Deus está dizendo aqui, ó, tu, pois, não ore por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os virei, né? Não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Deus não vai ouvir. Quando eles voltarem a se arrepender e for clamar a Deus, Deus não vai ouvir, porque essa mensagem já foi dada para esse povo. Eles já ouviram a verdade, mas eles não quiseram aceitar. Então Deus não vai ouvir mais, não vai. Nesse tempo aqui, né? Nesse tempo, nos dias de hoje, Deus ouve, porque Deus é misericordioso. E Deus diz que quer que todo mundo se salve. Então, se eles se arrependerem, né? Voltar para Deus fielmente, abandonar, aí sim, Deus perdoa. Se ele vier de coração, tem isso, né? Que direito tem a minha amada na minha casa? Que direito tem a minha amada na minha casa? Visto que com muitos tem cometido grande lascívia. Crês que os sacrifícios e as carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Então aqui nem mais, né, sacrifício de carne tal, vai poder, né, afastar o mal. Não faz mais, porque o tempo já está mudando aí. Deus está ensinando através de Jeremias outros mandamentos que vai ser introduzido para que o povo já vá, porque esse povo vai ser introduzido para Cristo, que quando Cristo vem, é lógico que eles não vão aceitar, porque Deus está mandando essas profetas Jeremias falar para esse povo, porque cria para já servir de alerta, para quando Cristo vir, ele já ter a noção daquilo que é o poder de Deus novo, né? Renovado. Denominou-se o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu, fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos, né? Porque Deus é uma oliveira verde, formosa, nessa época aí, quanto à sua lei, né? Com deliciosos frutos. Mas agora, lá nesse povo, os que estão pervertendo Deus, né, nesse tempo aí, o que é que ele está fazendo? Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor da oliveira e se quebraram os ramos. O ramo era aquele povo de Deus que estava seguindo ele.
denominou-se o Senhor oliveira verde, boa, formosa, com bons frutos, que era onde o povo de Deus estava. Mas o que foi que eles fizeram? Tumultuaram, acenderam fogo ao redor de Deus, né, que era o instrutor dele, e eles não quiseram. Então vieram os outros contrários, como no tempo de hoje, que são esses pastores pregando um falso evangelho, tá tentando quebrar o ramo, tirar o ramo, né, da verdadeira igreja, para arrastar para a sua igreja falsificada, criada por ele. E a delas quebraram o seu ramo, que é o ramo era o povo de Deus, israelita, que estava em Deus, né? Mas como esses outros pastores que entraram já nessa época aí, o que é que eles estão fazendo? Quebrando o ramo, afastando, tirando o povo da oliveira verde, formosa e deliciosa, os frutos, né? A voz, né? Tem gente que está falando de voz, né? Pregando outra coisa, tumultuando e acendendo fogo ao redor e tirando, né, o seu ramo, que são o povo de Deus, as suas galhas, não vamos dizer assim, né? Quebrando seus galhos, tirando dele. Porque o Senhor dos Exércitos, que te plantou, né? Plantou o povo israelita com a lei que ele deu, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Então eles deixaram, né, de seguir Deus e foram seguir outros deuses, outro Deus que aqui se chama a Baal. Em vez de queimar incenso, como manda na lei de Moisés, né, no tempo das festas e etc, estão queimando, fazendo festa para Baal, né, um deus da legião do mal. Conspiração contra Jeremias. Agora o povo israelita, que já são mal, né? Isso é Jeremias capítulo 11 que eu estou lendo. E vou ler agora no capítulo 18, está escrito: conspiração contra Jeremias. E o Senhor me fez saber, e assim soube. Então me fizeste ver as suas orações, e eu era como um cordeiro, como um boi que levava à matança, porque não sabia que maquinavam propósito contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, né? Porque Jeremias é uma árvore de Deus, né? E os seus frutos são a palavra de Deus, que Deus deu a ele para falar para esse povo, né? Então ele está dizendo, eu era como um cordeiro, como um boi que levava à matança, porque não sabia que maquinava o propósito contra mim. Jeremias falando, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, que é que vão matá-lo, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que prova os rins e os corações, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam a tua vida, dizendo: não profetize no nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os castigarei. Os jovens morrerão à espada, e os seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Então Deus vai livrar, né, Jeremias desse povo, né, que Deus vai matar. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu os castigarei, os jovens morrerão à espada,
e os seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não haverá dele um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Então, né, Deus vai destruir eles. Dando sequência no capítulo 12 de Jeremias: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Plantaste-os e eles o arraigaram. Crescem, dão também fruto, chegado está a sua boca, porém longe dos seus rins. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e declina-os para o dia da matança. Então ele está orando, pedindo, né, para livrar, e esse povo, em vez dele, né, que ele pensou que vai ser levado como uma ovelha para o matadouro, ele está dizendo aqui: mas tu, Senhor, orando a Deus, dizendo: mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e prova o meu coração para contigo. Arranca os que querem matar ele, né? Arrancam como a ovelha para o matadouro e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Ele está perguntando: até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás repetir com os cavalos? Como poderá competir com os cavalos? Vocês estão a pé, não pode competir com os cavalos que sejam. Se tão somente numa terra de paz está confiado, como fará na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em alta vozes. Não te fieis neles, ainda que te digam coisas boas. Né? Não quer, tá pedindo para que não confie neles, mesmo que eles falem coisas boas. Os pais é devastado, profecia contra os seus adversários. Isso é Jeremias capítulo 12, versículo 7, que está dizendo: o país é devastado, o país é devastado, profecia contra os seus adversários. Desampararei a minha casa, abandonarei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta, levantou a sua voz contra mim, por isso eu a odiei. A minha herança é para mim, ave de rapina de várias cores, andam as aves de rapina contra ela, em redor. Vinde, pois, ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha, né? Porque nesse tempo os pastores, como eu já li anteriormente, já existem pastores, né, destruindo o povo de Deus, como nos tempos de hoje, muito mais, né? Que o que tem de pastor aí pregando mentira, ensinando mentira, falsas doutrinas para, né, para destruir o povo de Deus, a vinha de Deus, né? Muitos pastores destruíram a minha vinha, isso já nesse tempo aí, né?
do povo israelita, né, antes de Cristo chegar. Pisaram o meu campo, tornaram em desolado deserto no meu campo desejado, né? Jerusalém era o campo desejado. Em dissolução a puseram e clama a mim na sua desolação. E toda a terra está desolada, porquanto não há ninguém que tome isso a sério, né? Não estão tomando a palavra de Deus a sério mais. Esse povo aí desse tempo não querem mais ouvir, não querem seguir aquela lei que Deus deu para esse povo. Como no tempo de hoje também. Ninguém quer seguir a doutrina de Cristo dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo da terra até outro. Não há paz para nenhuma carne. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo da terra a outro. Porque Deus, né, dá o poder desse povo israelita das outras tribos lutar ao fio da espada, né? Então devora desde um extremo da terra ao outro. Não há paz para nenhuma carne, nem da carne do povo de Deus e nem do povo da legião do mal, nem da legião do bem, nem da legião, porque estão em pé de guerra, né? Devido à palavra de Deus e à palavra da legião do mal, da legião de Satanás, que eles estão pervertendo esse povo, né? Semearam trigo e cegaram espinhos, né? Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Envergonhado serei das vossas colheitas, e por causa do ardor da ira do Senhor. Eles semeiam trigo, né? O povo de Deus estão semeando, né? Mas estão colhendo espinho, porque o outro lado, né, está castigando, né? Estão envergonhando, como no dia de hoje. Se eu for falar para um povo, eu estou na igreja de Deus, estou com a verdade. Se eu for para falar para um de uma igreja falsa, a verdade, né, é espinho para ele, para mim, porque ele vem com espinho para cima de mim, né? De nada vai aproveitar, eles são envergonhados, serei vossas colheitas por causa do ardor da ira do Senhor, né? Eles vão retribuir com maldade, né? Assim diz o Senhor acerca de todos os meus malvizinhos, que tocam a minha herança que fiz herdar ao meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio dele. Porque eles estão no meio do povo mau. Nós também, hoje, no dia de hoje, o povo de Deus está rodeado de tudo quanto é mal. Mas Deus está dizendo aqui que vai tirar esse povo do meio deles, né? Deus está prometendo herdar o meu povo Israel, que eis que arrancarei da sua terra, da terra do povo mau. Como Deus sempre fez. Quando ele se bandeava para a legião do mal, Deus mandava resgatá-lo quando eles clamavam, né? E arrancará do meio dele. E será que depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei dele, e os farei voltar, cada um a sua herança e cada um a sua terra. Porque esse povo, ele deixava as suas terras. Por exemplo, já li isso anteriormente, quando eles estavam na terra prometida lá em Canaã, eles iam para outras cidades, eles deixavam Deus, não sei por qual motivo que eles faziam. Quando eles viviam no aperto, é como nos dias de hoje, você passa por aflições, por desespero, mas temos que confiar em Deus, temos que clamar a Deus. Não é porque um chega, você está no sufoco, o cara é da legião do mal e oferece o bem, você vai se bandear para o outro lado, né? Você tem que aguentar firme, porque Deus está ali, Deus provê. Se você continuar fielmente com a fé, né? Isso eu estou falando do dia de hoje. Mas nesse tempo aqui, o povo se bandeava para o outro lado, né?
e ficava aflito, escravizado, né? Deus fez muito, ao fio da espada, Deus dava o poder de ele se fortalecer e sair do meio desse povo, como está aqui. E será que depois de os haver arrancado, né? Que Deus fez muito isso, não tanto ele está falando nesse tempo aqui para que o povo deixe esses ídolos, essas coisas, sabe, dessas igrejas que eles já estão criando aí, né? Que não é igreja, né? Mas são templos que eles fazem para perverter o povo de Deus, né? Hoje é que denominaram igreja, mas aqui nesse tempo aqui é templos que ele faz, altares, né? Nesse tempo aí. Então Deus está dizendo, e será que depois os haver de arrancado, tornarei e me compadecerei dele, que era isso que Deus fazia com esse povo israelita. Quando ele estava lá no outro lado, na legião do mal, que Deus mandava uma pessoa como algum profeta, Deus mandava profeta, mandava juiz, etc., para resgatar esse povo, eles vinham, Deus tirava eles de lá, voltavam para o seu lugar, né? Eles ficavam adorando, mas quando esse povo que tirou ele de lá morria, que não tinha ninguém para demonstrar, mas eles voltavam de novo, se tornavam escravos de novo. Aí quando clamava, Deus ia lá, dava o poder de guerra, de ganhar e tirava de novo, como ele está dizendo aqui. E será que depois de arrancado, tornarei e me compadecerei dele e os farei voltar cada um à sua herança. Que herança? A herança que Deus deu, cada um à sua terra, né? Porque Deus deu a terra a eles, né? Terra lá, onde manda leite e mel, como está escrito. E ele saia lá da maldade e venha para a sua terra. E será que se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, né? Porque esses caminhos eles se desviam, eles vão desviar desse caminho, o caminho que Deus deu a ele, para ele seguir do jeito, né? Aquele jeito, aquele caminho, mas eles saem desse caminho e vão para outros caminhos. Né? E será que se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal. Então, edificar-se-ão no meio do meu povo, mas não se quiseram ouvir totalmente. Arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Então, Deus vai fazer com eles mesmos morra, né? Os ofensores, né? Mas se não quiserem ouvir totalmente, né? Arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Eles vão arrancar a nação que está escravizando o povo de Deus, né? E vai matar, vai perecer. E será que se diligentemente aprenderem, né? O povo de Deus voltarem diligentemente e aprenderem os caminhos do meu povo, que é o povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o povo a jurar por Baal, porque o povo está ensinando a jurar por esses deuses. Então, edificar-se-ão no meio do meu povo, né, eles, mas, se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei de tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Jeremias capítulo 13. O cativeiro é representado por um cinto de linho. Esse é o próximo vídeo, voltarei em breve, tá? Deixa aí um joinha no canal para ajudar no canal. Inscreva-se no canal, né? Ative o sininho para receber as notificações, né? Espero que vocês tenham gostado daí da leitura, da explicação, tá? E voltarei muito em breve com o próximo vídeo em Jeremias capítulo 13. O cativeiro é representado por um cinto de linho, tá? Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos, tá? Fiquem com Deus e permaneçam firmes na legião de Deus, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. E tenho dito,